Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, sempre com muita gratidão por esses instantes de esclarecimento, de reunião, por tanto amparo que recebemos através da misericórdia do Pai em nossas vidas. Obrigada pela luz do Evangelho, pela luz da doutrina espírita, que tanto nos ampara, que nos conforta, nos fortalece e nos convida ao trabalho edificante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos ver do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, os capítulos 6 e 7. Chama-se A Mulher e o Lar. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Eu particularmente tenho pensado muito na questão dos papéis os quais eu fui chamada durante essa encarnação. O papel de filha, o papel de mulher, o papel de irmã, o papel de tia, o papel de médium, o papel de trabalhadora, o papel de cidadã, o papel de espírita. Por que tudo isso? Nós devemos fazer sempre uma reflexão da importância da encarnação. Nós chegamos na Terra para essa encarnação para cumprir alguns propósitos, reparar, aprender e evoluir. E foi designado que nessa encarnação seria como mulher, mas também, como sabemos, ora encarnamos como mulher, ora encarnamos como homens e temos que evoluir como espíritos. Eu achei muito interessante os dois capítulos, por isso que eu trouxe para a nossa reflexão. Vamos lá. Um dos mais belos aspectos do Espiritismo é, sem dúvida, o que diz respeito ao problema da fixação da mulher dentro do lar. E este fato, por si mesmo expressivo e jubiloso, evidencia, de maneira incontestável, a influência da nossa doutrina nos surtos de progresso que assinalam, na atualidade, as conquistas humanas, influência segura e benéfica, proveitosa e construtiva. Os movimentos feministas têm se revelado inoperantes, pelo menos até hoje, uma vez que não conseguiram incutir na mulher a compreensão sublime da tarefa que lhe cabe na preparação da humanidade do porvir. Vamos lá! A mulher é um espírito mais sensível, que tem um olhar mais sensível, mais humano, Sua intuição, sua sensibilidade mais aguçada, seu carinho, seus cuidados. E é um papel, sim, da mulher, O de gerar uma criança e o de educá-la, Como Martins Peralva coloca aqui. Cabe a preparação da humanidade do porvir. Não é só o DNA, mas, que é a carne, o corpo, mas a questão de formar cidadãos, de formar ali, de preparar esses espíritos que aqui estão chegando, em 2021, e que daqui a alguns anos também vão gerar novos corpos, dando oportunidade a outros espíritos. Então, sim, são as gerações que povoarão a Terra e principalmente, farão parte desse momento de transição. A verdade insofismável é que os lares se estão esvaziando na mesma proporção em que os clubes se tornam cada dia mais frequentados. Estamos em um momento de pandemia,
Porém, né, todos sabemos que realmente isso é uma verdade. Passávamos muito tempo fora do lar, né, com muitas atribuições, não só nas jornadas de trabalho, de estudos, às vezes das duas ao mesmo tempo, situações ali de cuidados com a saúde, cidades muito cheias, né, com trânsito ali imenso, jornadas muito longas de trabalho. Íamos para casa ali praticamente para dormir, e ao final de semana também agendas cheias de compromissos ou exaustos, queríamos apenas descansar e muitas vezes nos distanciando daqueles que têm o compromisso conosco, que é a nossa família, né? São espíritos ali os quais temos débitos ou não, né? Mas ali unidos por simpatias e antipatias anteriores, é o lar, é a família. Então nós convivíamos e tínhamos mais bom trato com pessoas estranhas, né? Com amigos ou colegas de trabalho, deixando, né, de lado ali o contato mais intenso com a família. Agora com a pandemia, né, com os trabalhos em casa, com a suspensão de algumas atividades, isso ficou ali, houve um resgate até dessa convivência, resgate muitas vezes benéfico, né, muito providencial, essa convivência. Enquanto a música sem inspiração, a dança, a bebida e o jogo vão consumindo a saúde e o dinheiro, o bom ânimo e a confiança de casais invigilantes, milhares de crianças de todas as idades, órfãs de pais vivos, necessitadas de carinho e assistência, permanecem nos lares sob a guarda de auxiliares nem sempre dedicadas. Aqui também nós podemos acrescentar que em muitos casos foi delegado à escola, né, o papel ali de estar mais presente, de educar as crianças, e a avós, a tios. Obviamente somos todos família, né? Mas cabe ali ao papel do pai e da mãe estar conduzindo mais de perto a criança. Em outros casos, os adolescentes acompanham os geritores aos clubes ou buscam eles próprios ambientes onde esperam e procuram esvaziar, noite adentro, a taça do prazer e da ilusão. Realmente existem casos, né, que as mães ou os pais acompanham os filhos nessas baladas, né? Até falam, eu sou amigo do meu filho. Sim, você tem que ser amigo e amiga dos seus filhos. Porém, você tem o papel de pai e o papel de mãe. Embora Paulo, traçando diretrizes sobre a estabilidade da família, recomende aos coríntios que cada um permaneça na vocação em que foi chamado, isto é, a mulher no lar, educando e assistindo os filhos, e o homem nos deveres inerentes à sua própria natureza. O que se percebe na atualidade é que, enquanto os lares se despovoam, os clubes se repletam. Então aqui está sendo trazido, né, aquela questão, né, a gente pode até como mulher, como uma mulher moderna do século XXI, achar que é uma menção assim machista, né, de dizer que a mulher tem que ficar em casa, né, que cabe ao homem o papel de provedor. Não é bem assim, né? A mulher também, existem várias mulheres que são provedoras, mas o fato dela ser a provedora do lar, dela ser uma trabalhadora, não a impede de ser ali a mãe, de ser a mulher, né, dentro do lar que irá conduzi-lo, né? Então são papéis importantes, e o que está sendo dito é que o mais importante é o papel da mulher dentro do lar, né? Não está condenando aquela mulher que trabalha. Em muitos casos temos homens que trabalham em casa, são os homens que cuidam da família. Então, não é que se inverteram os papéis, o homem continua sendo pai e a mulher continua sendo mãe. Deslumbrada por mirabolantes slogans de reivindicações de toda sorte, vai a mulher se deixando conduzir pouco a pouco pela estrada do superficialismo,
esquecida lastimavelmente de que a mais importante reivindicação que poderia fazer seria de continuar reinando soberana em seu lar. É um ponto aqui que muitas abriram mão mesmo dessa questão, né, de dizer eu sou independente, eu não quero essa vida. Aqui não estamos criticando ninguém, não é que todas obrigatoriamente têm que se casar e ter filhos, não é isso, mas é o papel da mulher, a questão da feminilidade, né, o papel do feminino, da apropriação do feminino, da função do espírito como mulher. Tá? Então, estudar, trabalhar, ter a sua independência financeira, não quer dizer que ela se torne um homem ou que ela abra mão desses papéis, né, dessas características femininas. Não conhecemos postulação mais sublime, mais grandiosa para a mulher, esposa e mãe, companheira do seu companheiro, educadora dos seus filhos. O casal ali indo junto, lado a lado. Não é aquela mulher que é acompanhante do marido, que faz as suas vontades, mas sim a companheira, né? Ali apropriada ao seu papel de mulher, educando seus filhos. Se a escola instrui, o coração materno educa. Duas realidades, portanto, se afirmam: o despovoamento dos lares, com os naturais e compreensíveis perigos à estabilidade do instituto doméstico, e quantas situações difíceis, né, estão sendo vistas ali aos jorros, ao nosso redor, por conta dessa ausência, desse deixar que cada um haja por si mesmo. Isso é muito perigoso, né? Dar responsabilidades demais às crianças e aos jovens para que eles mesmos trilhem seus caminhos sem uma orientação, né? A negligência também daqueles pais que permitem, né, que isso aconteça, depois acabam ali colhendo frutos difíceis ali em relação à droga, à rebeldia, à violência, à falta de respeito dos filhos. O rápido crescimento dos cassinos e boates, onde a futilidade e o vinho fazem parelha com a desconfiança e a sedução na vertiginosa corrida para o mais rápido aluimento dos sagrados alicerces da família. A partir do momento que você escolhe ter uma família, você tem que conduzi-la, né? Não dá mais para você agir como se fosse solteira, como se não tivesse ninguém ali dependendo de você, dependendo das suas decisões, dos seus cuidados, né? É preciso abrir mão, muitas vezes ali tá cansada, tá querendo jantar, gostaria de viajar, de descansar, mas a sua presença ali ao lado de um familiar que está necessitando, ela se faz necessária. Então você tem que parar o que você está fazendo e com muita qualidade e amor dar atenção àquele ente querido. A mulher contemporânea, especialmente nos chamados meios civilizados, procura ajustar-se por snobismo ou ingenuidade ao falso conceito de modernismo ou modernice. Começa a perder assim, sem que o perceba, como uma pessoa que se embriaga à força de pequeninos e sucessivos goles, o gosto pelo lar, a satisfação de ser a companheira de seus filhos. O ambiente requintado dos clubes alegra-lhe mais o coração do que a simplicidade, o recato do santuário doméstico, onde se plasmam os caracteres e de onde partem, para o mais incerto dos incertos destinos, os futuros cidadãos do mundo. É aquilo, né, que a gente tem que ter limites, né, e abrir mão por conta de suas escolhas, mas que isso não seja um fardo pesado. Então, dando continuidade, o capítulo 7, A Mulher e o Lar, parte 2, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. A mulher foi chamada para o lar. Competindo e rivalizando com os homens, inclusive em alguns excessos, ela vai, contudo, se habituando fora de casa. É esta a questão do papel, né? A mulher que está ali numa jornada fora de casa, ali em busca de reconhecimento, de um ambiente extremamente competitivo, ela meio que se masculiniza,
né? Ela começa a usar características que não são da mulher, de sua essência, né? Então é aquela força, aquela sanha pelo poder, pela competição, e isso vai gerando mais frustrações, porque ela não consegue ter esse reconhecimento que ela tanto almeja, ter esse papel de destaque dentro do trabalho, e ao mesmo tempo ela se frustra por ter largado, abrido mão de estar junto com seus filhos, abrindo mão de sua infância, dos seus cuidados. Então ela não faz bem nenhuma coisa nem outra, essa que é a verdade, né? Nós mulheres temos que estar vigilantes. O que é que nós queremos, né? O que desejamos dentro da alma. Podemos fazer as duas coisas, sim, mas sempre um papel tem que predominar, né? E cada vez mais esse papel da mulher ali cuidadora é o papel que tem que predominar, acima da mulher ali poderosa, né? Da mulher provedora. Posterga assim, de maneira imperceptível, o mais sublime e inalienável direito que o matrimônio e a maternidade edificante lhe concedem. Abre mão perigosamente do mais belo atributo com que Deus a investiu, qual seja o de educar ela própria os filhos, com a transferência, ó infeliz e desnaturada transferência, dessa divina atribuição às babás e auxiliares, muitas delas desprovidas de qualquer sentimento afetivo para com os entezinhos que a invigilância maternal lhes põe nos braços, né? São as únicas pessoas que estão ali à disposição das crianças e são pagas para isso, muitas vezes são mães, né? Elas mesmas estão longe dos seus filhos, cuidando dos filhos de suas patroas, né? Mas a grande maioria, graças a Deus, tem muito afeto, né? A gente vê histórias aí de homens, de mulheres, depois de muitos anos ali reencontram suas babás, quanto carinho, quanta emoção eles têm, tanta gratidão por elas, por essas mulheres que se tornaram presentes em suas vidas, né? Então ele continua ali quando é aquela funcionária invigilante, né, que é só nos braços apenas. Abre mão a mulher, maravilhada ante o brilho das reuniões sociais, da suprema aventura de acompanhar, muitas vezes com lágrima e sacrifício, o desenvolvimento mental e moral dos filhos, de partilhar-lhes as tristezas e alegrias, de sentir-lhes e anotar, para corrigir, os pequenos e grandes defeitos que pedem retificação, enquanto é tempo, defeitos e anfractuosidades cujo preço no futuro podem ser a desgraça e o sofrimento, a miséria e o crime. E as mães têm bastante intuição, né? Elas conhecem os seus filhos, né? As mães, as avós, as mães principalmente, mas ali existem muitas avós e tias que estão muito presentes, né? As famílias são mais numerosas, às vezes convivem, dividem ali o mesmo espaço, o mesmo quintal, o mesmo teto, então participam da criação também dessas crianças e acabam ali percebendo situações difíceis e influenciam as crianças, né? Então, às vezes o jovem, a jovem tem mais intimidade ali com a avó, com o avô, com os tios ali para poder fazer confidências, pedir conselhos. Por isso que a gente tem que estar atento nesse papel ali dentro da família, como membros que estão juntos para progredir. Então a gente precisa ali estar atento a sinais, a pequenos sinais para que evitemos um mal maior, né? A gente tem visto muito essa questão do sofrimento, da parte moral, né? Da questão ali da psique, né? De todos tormentos e é necessário mesmo que se cuide da sanidade mental. A mulher parece não ouvir a advertência do grande Paulo, permanecer naquilo para que foi chamada, permanecer como rainha do lar, sacerdotisa da família. Algumas mulheres ali não têm seus filhos, mas têm a família, têm os pais que precisam de cuidados, pais mais velhos, né? Então a mulher com a sua força ali para assumir o papel, as rédeas, auxiliando a todos que necessitam.
Fixar o elemento feminino no lar, evitando que esse se esvazie por completo, fazendo compreender que é ele a primeira sociedade que a criança conhece e da qual participa. Eis a missão do Espiritismo na atualidade e sempre. Missão grandiosa. Missão grandiosa, inadiável, séria, divina. Existem mães em grande número, e isso não constitui novidade para ninguém, que nada sabem dos filhos, dos seus problemas, das suas necessidades, das suas deficiências. A vida social intensa, expressando-se quase sempre através de consecutivas atividades noturnas, nos clubes ou em residências amigas, onde o aperitivo e o jogo disputam o título de mais eficiente destruidor da paz doméstica, obriga os pais a irem para um lado e os filhos para o outro. Como eu falei no começo, aquelas agendas muito cheias, né, de compromissos sociais, deixa os filhos ali em segundo plano, cada um com seus projetos, né, com seus planos. Assegura Emmanuel, nosso querido e respeitável instrutor, que o feminismo legítimo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É isso que o Espiritismo, por seus divulgadores, pretende e deseja fazer. Não desejamos violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja, homem ou mulher, mas veicular o esclarecimento fraterno construtivo. Indicar os males decorrentes do desamor ao lar, sagrada instituição que teve por fundamento na terra 3 personagens singulares: a nobreza de um carpinteiro que se chamava José, a santidade de uma virgem que se chamava Maria, a sabedoria e a bondade de uma criança loura que se chamava Jesus. Seria infantilidade de nossa parte negarmos que mulheres ilustres contribuíram em todas as épocas da humanidade, atuando fora do lar, para o progresso da ciência e da arte, da filosofia e da religião. Que foi o que eu disse, são papéis importantes. Quantas mulheres ali, trouxeram, agregaram para a humanidade, mas ainda assim, além disso, existe o papel da mulher dentro do lar. Em função do tempo a gente vai parando por aqui, mas deu para a gente pegar a ideia principal, né? Que é realmente o papel da mulher, o papel mais importante da mulher. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre o perdão, no capítulo 61, Perdão e Remédio Santo. E ele inicia com uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. É aquele momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, sendo crucificado, em que ele diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel nos diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E nas doenças vulgares, reclamas despreocupação em favor da cura. É natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. E é verdade, quando temos ali uma dor física mais intensa, muito naturalmente nós buscamos uma medicação que alivie a dor, que nos faça sentirmos melhores. Mas ele diz aqui que do ponto de vista do espírito, pensamentos doentios, de queixa, de mágoa, de antipatia, isso causa lesões graves também na nossa alma. Tanto que, certamente, muitos consultórios médicos hoje, há pacientes que estão ali na frente de um médico
com um problema físico, mas quantas vezes a causa não é uma mágoa, o rancor, essas queixas ali que perduram, né, constantes, que vão ali também debilitando as nossas células, não só físicas, mas as nossas células espirituais, que vão minando a nossa resistência. Por isso é que ele fala da necessidade do esquecimento para que nós possamos refazer as nossas forças. Esse esquecimento mais no sentido de não ficarmos alimentando aquilo que já aconteceu, lembrando ali repetidamente aquela mágoa, aquele rancor, né, como se simbolicamente nós tivéssemos aquela mágoa dentro de uma caixinha e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e como se disséssemos, olha como eu sofri, olha que o outro me provocou, olha como eu sou vítima, olha como minha vida a partir dali não é a mesma por algo que alguém me fez, enfim. Nós temos esse exercício do perdão, do esquecimento e nós acabamos alimentando até diariamente aquilo que já aconteceu. Por isso é que para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para que a gente caminhe a partir de agora com um pouco mais de leveza, de segurança, está aí o exercício do perdão, que como ele diz, é um remédio santo, né? Bendito, né? Nós percebemos quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio, rancor, o desejo de vingança, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa felicidade. É como se nós estivéssemos presos àquela pessoa por um cabo e cada vez que nós pensamos naquela situação, naquela pessoa, esse cabo como que se ganhasse consistência, né, massa, e ficássemos ali cada vez mais presos ao outro. O dia em que nós conseguimos perdoar, o dia que nós conseguimos fazer com que aquilo não permaneça mais na nossa vida cotidiana, que bem que nos faz. É como se cortássemos ali com uma tesoura, né, aquele vínculo, aquele elo, né, e aí nós caminhamos mais tranquilamente, mais seguros, mais felizes, e deixamos também que o outro caminhe. Então, essa imagem simbólica desse cabo que nos prende quando nós estamos com mágoa e que quanto mais nós alimentamos, mais esse cabo ganha consistência, eu acho interessante para que a gente busque, então, gradativamente, dia a dia, pedindo muito a Deus, nos esforçando, para que esses vínculos eles sejam rompidos e cada um possa seguir o seu caminho em paz. Ele continua dizendo que o perdão é, pois, um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vejam que interessante essa expressão, remédio para a euforia, porque é exatamente assim que fica a nossa mente, em plena euforia, né? Aqueles pensamentos descontrolados, desconexos, pensamentos ali que são tão intensos de rancor, de mágoa, de dor, que não se abre espaço para que a alegria chegue, para que nos sintamos bem, porque ficamos ali literalmente presos àquela situação, nessa euforia, né, nesses pensamentos descontrolados. E que trazem ali até um cansaço físico, né? A gente pode perceber que nesses momentos o peito dói, a respiração fica ofegante, a boca fica seca, né? Enfim, né? Altera a nossa pressão arterial. Quantas consequências, né, acabam advindo dessa situação. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, né, não conservar ali detritos e infecções do corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Aqui nós lembramos quando Jesus diz perdoar, o Evangelho fala, perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, perdoar sem pôr condições. Por isso ele diz, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente, né? Ou seja, sem exigências.
E quantas vezes nós já trazemos essa consciência que precisamos, que aquilo nos faria bem, mas nós vamos adiando, né? E lembramos o que o Evangelho diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo. E é muito doído quando é alguém muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que nós queremos essa reconciliação, sentimos falta, sentimos saudades, mas não temos coragem, temos medo desse reencontro, ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, que mesmo reconhecendo que não tomamos ali uma atitude correta, que fomos ali causadores talvez até daquela situação, a gente não tem ali a coragem de chegar e pedir desculpas, né? Ou de buscar uma reconciliação que faria muito bem para a nossa alma, porque seria um ciclo que se fecharia para recomeçar ali um outro ciclo mais pleno, né? Mais alegre. E talvez a outra pessoa do outro lado esteja pensando a mesma coisa, talvez ela tenha saudades de nós, talvez ela queira essa reconciliação, mas como nenhum dos dois acaba cedendo, né, podemos aí correr o risco de amanhã desencarnar e deixarmos aí essa situação pendente. Então, se temos alguém que temos esse impulso, não percamos tempo, né? Mesmo que a outra pessoa não aceite, que ela não seja receptiva, depois nós poderemos falar: eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabia, eu estou com a minha consciência mais leve, mais tranquila. Ele diz ainda: recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, né? Então, um ponto que nos auxilia para perdoarmos o outro é entender que todos, sem exceção, temos as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Nós não sabemos exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela atitude, aquele comportamento, como ela estava se sentindo, né? Como ela foi educada, como ela cresceu, quais são os traumas que ela alimenta dentro dela. Enfim, entendendo que todos têm as suas imperfeições e fraquezas assim como nós, isso ameniza um pouco e nos ajuda a vermos o outro não como ali uma figura diabólica até, né? Diabólica no sentido figurado naturalmente, né? Já que o diabo, como concebemos no passado, não existe, mas uma criatura até que consideramos perversa, mas que apesar dos erros que ela cometeu, talvez até contra nós, né, o exercício de procurar ver ali até pontos positivos, sermos talvez até solidários, né, e compreendermos que talvez se estivéssemos nas mesmas condições, nós teríamos tomado a mesma atitude, né, a mesma escolha que essa pessoa teve. Então, como ele diz, façamos aí procuremos, pensamos muito a Deus para que nós consigamos compreender. Porque se nós revidamos, se alimentamos o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vingança, o que nos difere do outro? Se o outro nos machucou tanto, se aquilo doeu tanto, mas se eu quero o mesmo para ele, eu estou me igualando, então não há nada que me diferencie. E se não há nada que me diferencie, nós somos iguais ali na revolta, na vingança. Então nós temos que esse exercício do perdão, a própria palavra perdoar, se a gente parar para pensar, tem o doar ali no final, né? É doar ali, nos abdicando do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós dizemos: mas eu não tenho sangue de barata, é a minha dignidade. Mas quantas situações na vida, aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter a razão. Ele continua dizendo: é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus diante dos seus próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
e deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é muito significativa essa frase de Jesus, né? Ele foi um espírito o mais puro que passou pela terra, que não tinha nada ao que dever, que não tinha nada ao que pagar, aliás, né? E, no entanto, nos momentos ali, com toda a dor física dele, né, já que estava sendo crucificado, toda a tristeza, né, pelo fato de nós não percebermos ali o evangelho que ele trazia, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como se fôssemos ali crianças, né, que não estávamos percebendo o mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos, ou que naquele momento aqueles espíritos estavam fazendo para si próprios. Então, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós, a pretexto de defender a nossa dignidade, nós atacamos, é o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Agora, aquele que consegue perdoar, que caminha mais livremente, mais leve, esse sim é cheio de coragem, esse sim é cheio de dignidade, esse sim vence a si próprio. Né? E é o que ele fala, que isso vai dissolvendo, né, toda a sombra, porque se vamos alimentando o rancor, a mágoa, isso vai se solidificando, isso vai coagulando, isso vai cristalizando. Agora, se pedimos a Deus que gradativamente nos ajude a superar, a ter outros pensamentos, a olhar para o futuro e não ficar olhar para o presente com vistas ao futuro sem ficar preso ao passado, esses pensamentos no bem, eles vão então dissolvendo essas mágoas, né? Então, o primeiro ponto é admitirmos, sim, que nós temos as nossas qualidades, mas também ainda trazemos esses sentimentos difíceis, e com as leituras, com as reflexões, mas sobretudo com o esforço diário, né? Procurando ali perdoar, entender o outro, o que não significa concordar, o que não significa apoiar, né? Mas pensarmos que cada um ali responde perante a própria consciência e que não sejamos ali os juízes implacáveis que apontam o dedo o tempo todo, mas olhemos para nós mesmos, né? O que há para ser melhorado dentro de cada um de nós. E certamente, como tantos falam, a hora que se consegue esse perdão, um novo caminho, uma nova etapa, um novo ciclo se abre, né? E caminhamos então mais serenos, mais tranquilos. Então fica aí para a nossa reflexão, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, para que possamos exercitar diariamente, né, o perdão, lembrando do título do texto, perdão, remédio santo, bendito, abençoado. Então nós vamos encerrando sempre gratos a Deus, a Jesus, e pedindo por todas as famílias da terra, por todos os lares, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam em suicídio, por todos os que estão sozinhos, por obsessores obsediados e por todos aqueles que alimentam a mágoa, o ódio, o rancor, que Deus em sua infinita bondade nos ajude, para que possamos ter o coração mais sereno, mais tranquilo. Graças a Deus, graças a Jesus.